Hoje eu trouxe o relatório gerencial de janeiro de 2026 do Fundo Imobiliário, a FHI11, para comentar alguns pontos que considero interessantes. Não é recomendação de investimento, é apenas uma análise baseada nas informações divulgadas pela própria gestão. Primeiro, vamos falar do que a maioria dos investidores quer saber logo de cara: o rendimento. O fundo distribuiu R$ 0,97 por cota referente ao mês de janeiro. Considerando o preço da cota próximo de R$ 97, isso dá aproximadamente 1% ao mês. Para quem acompanha fundos de recebíveis imobiliários, esse nível de distribuição já virou praticamente o novo normal do setor nos últimos meses. Não é aquele rendimento absurdo que aparece do nada, mas também não é baixo. Está dentro de um padrão que muitos investidores consideram saudável. Uma coisa interessante é que o fundo gerou no mês cerca de R$ 0,91 por cota de resultado, mas distribuiu R$ 0,97. Isso significa que a distribuição foi um pouco maior do que o lucro do mês. Antes que alguém já comece a imaginar drama, calote ou apocalipse financeiro, calma! O fundo possui uma reserva acumulada de aproximadamente R$ 0,24 por cota. Então, parte dessa reserva foi utilizada para manter a distribuição em um nível mais estável. Essa prática é bastante comum em fundos de recebíveis imobiliários, principalmente quando a gestão quer evitar grandes oscilações de rendimento de um mês para outro. Falando em resultado, a gestão explicou que o mês teve um impacto negativo principalmente por causa da inflação mais baixa, observada alguns meses antes, como muitos desses ativos são corrigidos pela inflação com um certo atraso. O fundo acabou incorporando um índice de inflação relativamente baixo no cálculo da receita. Além disso, houve uma questão técnica envolvendo a quantidade de dias úteis entre as datas de pagamento dos ativos, o que também reduziu um pouco o resultado do mês. Ou seja, não foi um problema de crédito, não foi inadimplência e não foi nenhum evento extraordinário. Foi basicamente uma combinação de fatores técnicos e inflação mais baixa. Aliás, a gestão destacou que todas as operações da carteira seguem adimplente. Em português claro, ninguém deixou de pagar. Para um fundo de recebíveis imobiliários, isso já é um ponto bastante relevante. Afinal, o maior risco nesse tipo de fundo não é o preço da cota, e sim o risco de crédito. O patrimônio do fundo está em torno de R$ 455 milhões. Já o número de cotistas está perto de 38 mil investidores. Não é um fundo pequeno, mas também não é daqueles gigantes do mercado. Ele fica em uma espécie de meio termo, o que pode ser positivo porque permite uma gestão mais ágil em algumas decisões de alocação. O valor patrimonial da cota ficou em R$ 95,08 no final de janeiro. Já o preço de mercado estava próximo de R$ 97. Ou seja, a cota está sendo negociada um pouco acima do valor patrimonial. Não é um ágio exagerado, mas também mostra que o mercado tem aceitado pagar um pequeno prêmio pela carteira que o fundo possui. Entrando agora na carteira de ativos, a maior parte das operações está indexada à inflação. Aproximadamente 72% da carteira acompanha a inflação, enquanto cerca de 26% está ligada à taxa básica de juros. Existe ainda uma pequena parcela prefixada, que representa pouco mais de 1% da carteira. Isso mostra que o fundo tem uma forte exposição à inflação. Em períodos em que a inflação sobe, isso tende a beneficiar o resultado do fundo. Por outro lado, quando a inflação desacelera, como aconteceu recentemente, o impacto aparece nos rendimentos alguns meses depois. Em relação ao perfil de risco da carteira, cerca de 70% das operações são classificadas como de maior qualidade de crédito, enquanto aproximadamente 30% têm um perfil de retorno mais elevado e risco um pouco maior. Na prática, isso mostra que o fundo tenta equilibrar segurança e retorno. Não é um fundo extremamente conservador, mas também não é aquele fundo que busca risco máximo para pagar dividendos gigantes. Outro ponto interessante é a diversificação da carteira. O fundo possui dezenas de operações diferentes,
e nenhuma posição individual representa uma parcela exagerada do patrimônio. Entre os maiores devedores aparecem empresas de setores variados, como varejo, incorporação imobiliária, logística e shopping centers. Isso ajuda a reduzir o risco de concentração. O setor com maior participação na carteira é o varejo essencial, seguido por operações ligadas à incorporação imobiliária. Depois aparecem shopping centers, logística e lajes corporativas. Essa mistura de setores mostra que o fundo não depende exclusivamente de um único segmento do mercado imobiliário. Durante o mês, a gestão também realizou algumas movimentações importantes na carteira. Uma delas foi a compra de uma operação relacionada a ativos logísticos utilizados pelo Mercado Livre. O fundo adquiriu cerca de 10 milhões dessa operação com remuneração ligada à inflação mais aproximadamente 8,9% ao ano. Também houve a compra de uma operação ligada à construtora direcional, com remuneração próxima de inflação mais 9% ao ano. Essa operação é lastreada em recebíveis de mais de 700 unidades imobiliárias. Além disso, a gestão reforçou uma posição em uma operação ligada à Redditor, aumentando a exposição a um ativo que já estava presente na carteira. Essas movimentações mostram que a gestão está aproveitando oportunidades no mercado secundário para adquirir ativos com taxas relativamente elevadas. Em momentos em que as taxas de juros estão altas, é comum aparecerem boas oportunidades desse tipo. Outro evento interessante foi o prepagamento de uma operação chamada tenda pós-chaves. Esse tipo de evento acontece quando o devedor decide quitar a dívida antes do prazo final. Nesse caso específico, o fundo conseguiu uma taxa interna de retorno anualizada próxima de 18% na operação. Nada mal para um investimento que durou cerca de 32 meses. Claro que PAR pagamentos também tem um lado menos positivo. Quando um ativo é quitado antes do prazo, o fundo precisa encontrar novas oportunidades para reinvestir aquele dinheiro. Se o mercado estiver oferecendo boas taxas, ótimo! Se não estiver, pode haver alguma pressão no rendimento. Falando um pouco da taxa média da carteira, as operações ligadas à inflação estão rendendo aproximadamente inflação mais 8,6% ao ano em média. Para o padrão atual do mercado de recebíveis imobiliários, esse nível de retorno é considerado bastante interessante. A duração média dos ativos gira em torno de 5 anos. Isso significa que o fundo não está extremamente exposto a prazos muito longos, mas também não tem uma carteira curta demais. É uma duração relativamente equilibrada. Um ponto que merece atenção é a liquidez do fundo. O volume médio diário negociado gira em torno de R$720 mil para investidores individuais. Isso normalmente não é problema, mas para quem pretende movimentar valores muito grandes, pode haver alguma dificuldade para entrar ou sair rapidamente da posição. No geral, o relatório mostra um fundo com carteira diversificada, sem sinais de inadimplência e com uma gestão relativamente ativa. O rendimento segue na casa de aproximadamente 1% ao mês, o que continua sendo atrativo para muitos investidores que buscam renda passiva. Claro que sempre vale lembrar que fundos de recebíveis imobiliários dependem muito do ambiente macroeconômico. Inflação, taxa básica de juros e condições do mercado de crédito influenciam diretamente o desempenho desse tipo de fundo. Então, acompanhar os relatórios ao longo do tempo é sempre importante para entender se a estratégia da gestão continua fazendo sentido. Resumindo de forma simples, o fundo segue estável, a carteira continua diversificada, o rendimento permanece competitivo e, pelo menos até agora, não apareceram grandes surpresas negativas. Agora, como sempre no mercado, o investidor precisa continuar acompanhando mês após mês, porque em renda variável, até o relatório tranquilo pode esconder alguma surpresa no próximo capítulo. E convenhamos, se fosse tudo previsível assim, investir seria fácil demais.